Fala galera, beleza? Hoje vamos continuar nossas chaves, né? Que destrava aí literalmente o governante. E o que que é importante a gente estar sempre alinhado. Tem algo que, independente do que a gente vai fazer, e a gente fala isso bastante na formação de ganhe mais, entendendo menos, que é um processo de ferramenta de organização para você realmente ganhar mais e atender menos, né? Para você ter performance, não é ganhar mais porque atendeu mais. Não, isso aí parece muito lógico, mas não se sustenta no mundo moderno. O mundo moderno a otimização, é lógico, exige menos esforço seu e você tem um maior faturamento, né? E, e tem algo que se chama estado de flow, para falar rapidamente. E o estado de flow nada mais é do que quando você está no estado de êxtase. E para isso você precisa ter um desafio, e esse desafio tem que estar alinhado com o seu conhecimento. Se você tem algo, um conhecimento pequeno e um desafio grande, vai te deixar frustrado. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Meu Deus, e tarará, vai frustrar. Agora, se você tiver muito conhecimento, se tiver muito potencial e um desafio pequenino, vai te deixar entediado. Entendeu? Então, entenda quem está assistindo agora, quem vai assistir depois. Rapidamente. Quem está ficando entediado com o trampo, com a vida, é porque você pode muito mais do que aquilo, tá bom? E quem está se frustrando com os resultados é porque tem que crescer muito ainda, sacou? Então, e quando você consegue conectar o desafio difícil com um conhecimento à altura, uma dedicação à altura, e você consegue unir os dois pontos, você entra em estado de êxtase, você entra em estado de flow. O que é isso? Você fala, puta que pariu, foi difícil pra caramba, mas eu quero de novo, entendeu? Porque vai dar literalmente um grande nível de excelência para o nosso organismo, entende? Vai dar grandes questões, grandes substâncias, muitas questões emocionais, bioquímicas, que vai te dar muita energia para você seguir. Então eu pergunto para você, como que tá os seus estados? Porque tudo são estados emocionais, passagens. Como que tá as suas passagens? Está frustrante ou está frustrante? Ou está entediante? Ou está motivacional? Você fala, caralho, quero fazer mais. Vou dar um exemplo. Se você trabalha com pediatria, quando você atende e tal, você fala, puta merda, que delícia, eu quero mais, eu quero mais. Quando você trabalha com osteopatia, quiropraxia, terapia manual, nossa, que delícia, eu quero mais, eu quero mais. Quando você trabalha com pilates, você fala, nossa, que delícia, eu quero mais, eu quero mais. Você trabalha com fisio domiciliar, ai, que delícia, eu quero mais, eu quero mais. Entende? É sobre isso. Ah, eu tô fazendo algo na minha vida, puta que top, eu quero voltar lá, eu quero mais, eu quero mais. Entende? Como que é o que você está vivendo? E aí você já vai saber. Geralmente, o tédio é só você internalizar. É só você entender que você precisa se desafiar mais para algo realmente que importa. E a frustração é bota a bundinha na cadeira e vai estudar. Tá entendendo? Vai crescer e vai andar com quem não é frustrado. Porque se você andar com quem é frustrado,
vai água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O meio ambiente que a gente vive, ele é poderoso. Todos os estudos de somáticos, todos os estudos de comportamento, pode colocar a mente mais brilhante no ambiente de merda, vai contaminar. Talvez parcialmente, talvez integralmente, mas vai perder. Então, o ambiente é muito importante. Beleza? Então, vocês já entenderam basicamente o que que é o flow e busco que vocês, e faço votos que vocês fiquem sempre atrás dele. Então, qual que são os nossos objetivos? Vamos entender isso. Nossos objetivos da nossa vida, da nossa mentoria, do nosso programa de desenvolvimento mental, vamos falar assim. Literalmente, é você criar, no mínimo, três objetivos. Então, aonde você quer chegar? Então, faça um objetivo de pequeno, médio e longa data. Faça um objetivo de 3 meses, faça um objetivo de 6 meses e faça um objetivo de um ano. Vamos fazer, não precisa fazer objetivo, igual eu falo, não ganho mais, de 20 anos, não. Faz um objetivo menor. Mentaliza sobre isso. Coloca em prática sobre isso e entenda as consequências sobre isso. Então, você, ao mentalizar, você vai visualizar a parada. A colocar em prática, você vai ter que ter atitude para a parada. E as consequências, você vai entender todo o processo de ter e ser algo forte. Agora, ai, Fábio, eu quero isso. Ai, Fábio, eu quero aquilo. E não tá fazendo, não tá sacando as consequências, tá achando que é só glamour, você tá vivendo no mundo ideal. Nada de errado, mas vai ficar frustrado. E a frustração vai bater forte em você. Exemplo: toda vez que alguém bater forte, falar de resultados, meter marcha, vai incomodar. Porque você não está visualizando, você não está mentalizando, você não está colocando em prática, você não está tendo atitude e você não está sendo um adulto suficiente para suportar as consequências do ter e ser. Então, para tudo isso fluir, literalmente, para tudo isso funcionar, literalmente, você precisa mudar a ambiência. Então, anotem isso. Ambiência. Ambiência é o fluxo do meio aonde você vive. Esse ambiente pode ser digital. Olha que terror que é essa mentalidade aqui. Olha que doideira aqui. Como eu joguei combustível com essa doideira. Além de vocês tá vendo as aulas de mentalidade, está vendo um processo de um foco de um desafio louco aí. E detalhe, quem tá no rolê, quem gosta disso, essa massa, puta, conhecimento extra, falando sobre metabolismo, queima calórica, parará, pará, e pepé. Quem não tá nesse rolê deve estar odiando o papo, mas ele vai acabar dia 30 ou antes. Eu acredito que antes. Mas enfim, então se você não está conectado ao processo, o conteúdo, os resultados esmaga e incomoda. E no mundo de porcelana de hoje, eu tenho direito de sair e eu tenho direito de bloquear. Aí as pessoas bloqueiam todo mundo que incomoda, mesmo que não está falando para aquela pessoa, porque vive no mundo ideal. Simples assim. Então, mudar a ambiência, se conectar com pessoas fortes, pessoas novas, pessoas de verdade, ter uma lista de contatos novos, tendências novas, atitudes novas, rotinas novas, tudo novo. Tudo que você vai ter acesso é o que você pode se tornar, é o que você pode ter. Ah, eu não gosto de andar com aqueles caras. Cara, talvez só goste de conversa de boteco, conversinha chula. Tô falando que tem um momento disso.
Eu não estou falando que não tem a hora de ter isso. Você pode ter um momento, você pode ter a hora de ter isso, sim. É um momento relax, é um momento de falar quinta série, toca o terror. Mas você viver isso, somente isso, você vai ter problema. Então, já começando aqui de tudo que a gente já viu da aula, eu recomendo para você fazer tarefas específicas para chegar até lá. Uma organização, planejamento básico. O que você vai fazer nesses primeiros dias? Com quem que você tem que andar, com quem que você tem que se afastar, o que que você tem que colocar de manhã, à tarde, à noite, que hora que você vai dormir, que hora que você vai acordar. Não precisa ser um CDF louco, mas ter uma organização prática fluida e colocar isso em prática. Pois, quando você não tem a, a liberdade ou o governo mental de excluir quem te atrapalha, você não governa, você não lidera nada. É o que eu falo. Se a pessoa não consegue deixar de comer um prato de batata frita, você vai confiar o quê com ela, moço? Você não consegue ganhar da batata frita, você vai ganhar do quê? Tá entendendo? Então, mas isso tem que tocar o coração, como eu falei em aula passada até com o Daniel. Tem que ter um propósito, tem que entender o processo, tem que ter uma mensagem oculta ali dentro, que toca o seu coração. Então, você tem que literalmente excluir 100% de todas as possibilidades, porque talvez você testando as coisas, o que você menos dá valor é o que vai estar dando melhor resultado para você. Nesse processo de emagrecimento que eu estou fazendo doidão aí, desse desafio, que eu não oriento ninguém a tocar o terror desse jeito, mas é possível, e vocês já viram no começo, todo mundo não é possível. Agora, todo mundo é possível. Por quê? Por causa dos resultados. Resultados. Quando você tem resultados, a coisa começa a se tornar possível. Quando você não tem resultados, isso que eu fui para Dourados. Queimei 2 dias lá, fiquei estacionado 2 dias no peso. Então, vocês estão com mais chance de ganhar de mim. Estou com o mesmo peso ainda. Então, mas eu já saquei qual que é. Nesses 6 dias vou atropelar. Então, e no começo é muito mais difícil, no meio também não se torna fácil, mas nunca vai ser fácil. Porque se você querer algo fácil, não é valorizado. E aí não fica frustrado e entediado, não, neném. Agradece, porque é o nível que você quer ficar, é o nível que você vai ter, ué. Não tem nada de errado, entende? Então, liberte-se, literalmente, para se viver do passado. Agradeça a ele, tá tudo lindo, mas se liberta, entende? Tome ações para colocar em prática, no mínimo 2 ações, e ver se tem retorno, entende? Comecei a fazer jejum intermitente, fiquei muito irritado, sem energia, treinar com falta de força demais, não bateu peso. 2 dias eu falei, não dá para isso aqui para mim. Isso aqui funciona, mas para mim, nesse momento, não está funcionando. Então, eu já mudei a estratégia, comer pouquinho, 3 horas, bum, balança caiu de novo, drasticamente. Então, a gente tem que sentir como atua na gente, na nossa individualidade, assim como nos tratamentos. O que que a gente fala sempre? Colha a referência, vê como o corpo reage, como o corpo reagiu e der engajamento, der ROI, der retorno, faça. Entende? Então, coloque tudo em prática. Queima 100% das possibilidades. Encontrou uma possibilidade boa, esgota ela. E depois, não precisa, eu vou testar todas para depois eu ver qual vai ser. Não. Tá em execução, deu bom, segue. Afunda o machado. Nada vai te aprisionar. Nada vai te travar. Você deve exercer totalmente o processo do governo. E do governo é visualizar, mentalizar, colocar em prática na constância, constantemente, e entender das consequências que isso vai acontecer. E vai ter consequências rápidas, e escrevam isso. As consequências mais rápidas vão ser penosas. E as consequências mais longas
vão ser harmoniosas e vão te levar para onde você quer. Então, tudo está relacionado à dopamina que o nosso sistema nervoso libera, que nos dá o nosso bem-estar. Quando eu vou fazer algo que libera dopamina barata, rápida, ela não se sustenta, então eu tenho que ter repetição. Isso causa vício, vício que te leva para o buraco. Quando você tem a dopamina cara, a top, é aquela que exige demais de você, mas quando você consegue, cara, é um negócio que começa a descer e não para mais, e aí você vai querer viver esse processo constantemente. Só que você tem que estar adaptado a isso. Então, se está aprisionado, se está vivendo de condição, se não está exercendo o processo, você precisa adquirir novos conhecimentos. E conhecimentos que funcionam. Não, Fábio, você não está entendendo. Eu estou estudando isso demais. Talvez você está no mais do mesmo. E o mais do mesmo, o resultado vai ser o mesmo. Tudo bem? E eu estou falando para se conectar com algo tudo estruturado. Não ficar aí saindo e fazendo doideira. Então, entenda esse processo, mentalize as coisas, visualize as coisas, coloque em prática, mude a atitude e segura as consequências, porque primeiro o seu corpo vai ser forjado nesses objetivos e depois o seu corpo vai ser restaurado. Entende? Então, isso é muito importante, colocar essas tarefas. Então, já falamos sobre uma chave também, que é a fonte. Então, a fonte é o que vai fazer você sempre se multiplicar, sempre você crescer, sempre você plantar, sempre você evoluir, né? Pois o fluir do mundo, o fluir das coisas, começa tudo no interior. Se você não se sentir bem, não vai existir nada para ninguém. Então, entra no seu eu mesmo, se conecta com a fonte, vive junto com meios naturais do Criador. Vai viver junto, vai se conectar com pessoas, vai fazer isso em grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo. Talvez você quer se conectar com um fisioterapeuta frustrado, com um profissional, com outra pessoa, até familiar, frustrado, está entendendo? Talvez até o cônjuge frustrado, acontece mesmo. E isso, se acontecer isso, que você vai, como que você vai mostrar para ele que é possível? Quando você for a transformação. Quando essa pessoa vê diferença em você e falar assim: caralho, velho, olha o jeito que ela tá. E quando ela olhar para você e você não dar repulsa, você trazer a pessoa também. É assim que vai fazer as coisas acontecer. É assim que vai ter admiração. É ter resultados. Vai para o mundo real, meu filho. Para de chorar. Tá entendendo? Então, a nossa próxima chave agora é a liberdade. Então, a tal famosa liberdade, ela está em todas as áreas. Todas as áreas. Então, para você ter liberdade, você tem que passar pelo processo de libertação. Então, escrevam isso. E o processo de libertação, ele não vem de graça. Toda a liberdade até hoje no mundo, ela foi lutada, guerreada para conquistar. Então, escreva isso. Para você ter liberdade que você quer, você vai lutar por isso. Ela não vem de graça. Eu não estou falando só financeira, eu estou falando espiritual, eu estou falando pessoal, financeira, qualquer forma profissional, pessoal, familiar, ela tem que ser construída, tá entendendo? Então, mesmo que talvez você pode ter lá, ser filho de rico não quer dizer que você vive na riqueza, talvez você vive na miséria mental, cheio de doença mental, cheio de depressão, cheio de mimimi, cheio de síndromes, entendeu? Você sabe o que eu tô falando, vocês devem conhecer um monte de filho de rico aí, ó, cheio de probleminha, que não vira nada. Como filho de pobre também, tá entendendo? Então, a liberdade, ela vai além só das condições financeiras.
Tá entendendo? Então, uma pessoa que é governante, entendeu? Ela proporciona trabalho, renda para os outros, tá entendendo? Ela proporciona fluir, libertação. Então, para a gente poder ter a liberdade espiritual, vai ter que trabalhar para isso. Emocional, vai ter que estudar, vai ter que entender para isso. Física, mesma coisa. Financeira e geográfica, entendeu? Então, a questão financeira é importante você estar conectado à questão profissional, vamos falar assim, para você entender como que as pessoas bem-sucedidas pensam, como que as pessoas bem-sucedidas vivem, o que que elas fazem, como que elas se posicionam, como elas atuam para conseguir estar tendo os resultados que ela tem. Porque eu já cansei de falar isso 1 milhão de vezes. O sucesso deixa pistas para os inteligentes, mas irrita os tolos. Entenda o que eu estou falando. O sucesso, escreve isso, deixa pistas para os inteligentes. Então, o que eu faço, você também faz. O que o cara que tem sucesso faz, sabe também, você faz. Basta você passar pelo processo. Agora, se ele te irrita, aí, meu filho, a conta é sua. Por isso que a gente debocha, por isso que vira e mexe nos grupos, eu dou sempre uma cutucada, está entendendo? Sempre aquela cutucadinha. Tem nego que tá potaço comigo, sabe o que eu tô fazendo? Continue assim. Sai do grupo. Você vê, nego fica putinho, mas não sai, né? Então, e os que estão num nível maior ainda de imbecilidade, nem entra. Por incrível que pareça, das formações, sei lá, é uns 10, 15% que entram nos grupos. As pessoas não entram, sabe por quê? Porque não quer se expor. E aí você vê a questão do pertencimento, do crescimento, do desenvolvimento. Mas, ó, tá tudo aqui. Quem sou eu para falar? Então, o que eu só posso falar é: ah, você é top, apresenta os dados. Ah, eu sou top, eu ganho muito. Tá bom, vou soltar um curso aí de milão, não tem dinheiro. Vou soltar um curso de quinhentão. Não, não tenho. Eu não tenho quinhentão na parcela do cartão. Pelo amor de Deus, moço. Então você tá falando que você é o top, você não R$ 200 por mês está matando você. R$ 200, R$ 100 por mês está matando você. Só na cabeça do mundo ideal, né? Porque quando chegam os fatos de quem é realístico, sabe o que eu estou falando. Entende? Então você será um construtor de liberdade. Entende? Você vai realmente colocar importância, energia espiritual, almática e corporal no que é importante. Porque a gente sabe, não é segredo para ninguém, que grande parte das doenças são emoções mal resolvidas. Quem estuda reprogramação sabe o que eu estou falando e a repercussão física que isso proporciona de todas as esferas do corpo. Então, desequilíbrios são emoções mal resolvidos. Então, ter maturidade emocional. Então, a gente vai ter maturidade emocional, maturidade em todos os fatores. Maturidade financeira, maturidade em vários outros processos. Então, o que que é as maturidades? É você não ter gosto infantil, porque a criança vive no mundo irreal. Você não. Você está vivendo, está pagando a conta. Então, tudo que você não gosta, você é um escravo disso. Então, escreva isso, isso é muito pesado. Tudo que você não gosta é porque você é escravo disso. Por que que você não gosta? Eu falo não gostar de pegar ranço. Por que você não gosta? Olha só o tanto de energia, o tanto de cortisol que o seu corpo está produzindo porque você não gosta disso. Sabe o que as pessoas falam de mim? Ah, agora ele é o mentalidade de rico, de milionário. Agora ele é o cara.
Mas antes fazia isso, ó. Está entendendo? Antes fazia aquilo. Mas agora não. Agora é o tal. Aí olha só que história boa. Antes fazia isso e agora não faz mais. Para quem tá realmente com o coraçãozinho aberto, isso é um depoimento de sucesso. Agora, nossa, mas o cara sempre foi assim, ele já veio assim, porque ele veio de tal, ele fez sempre assim. Então, tá sempre querendo mais daquela pessoa, e se a pessoa não tá entregando mais, tá lá estacionado, sacou? Mas tudo é ponto de vista. Então, literalmente, o que a gente começa a literalmente para ter maturidade é tudo que a gente começa a se alimentar. Então, desde o alimento aos ambientes, às mentalidades. Então, quanto mais você, escuta o que eu estou te falando, se alimentar, até de degustar, mas até mesmo de comer e se alimentar diariamente de comidas novas, seu paladar muda. Até o paladar, principalmente o paladar muda. Talvez você vai pegar o primeiro tipo de comida e fala, não gosta. Aí você repete, repete, e fala, rapaz, eu estou começando a gostar desse negócio. Não é que é gostoso? Bebidas são assim. Alimentos são assim. Porque vai ter uma maturidade de processamento. E a ambiência faz isso. Então, o ambiente que você está, a liberdade que a gente vai tomar, porque liberdade é tomada. Liberdade não é ganhada, tá bom? Em todos os lugares, liberdade se toma, se guerra para pegar. E aí você vai entender que ela é inegociável. Inegociável. E eu não estou falando de liberdade de libertinagem. Eu estou falando de liberdade mental, espiritual, física, entende? Então, você não vai ficar amarrado, não precisa ficar amarrado a um processo nenhum ou a ninguém, está entendendo? Mas você tem que entender e ter a maturidade dos 2 mais 2 se torna 4, e 4 mais 4 se torna 8 no mundo real. Porque talvez você vê essa aula, fica animadão, tem uma ponte e a mentalidade é de bundão, sabe que não está pronta ainda, sabe o que vai acontecer? Vai ser o terceirizador de culpa. Ai, eu assisti a aula do Fábio, fui nas ideias dele e me dei mal. Não estou falando para ninguém fazer doideira aqui. Estou falando para vocês entender o processo, e isso primeiro é racional. Se tiver na ambiência, na repetição, no lifestyle, no estilo de vida, isso vai se repetir, 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 e vai fazer um baita diferencial para vocês. Então, o que que é liberdade? É não ser obrigado a nada. Não é poder tudo. Liberdade não é poder tudo. Escreve isso. Liberdade não é poder tudo. Liberdade é não ser obrigado a nada. É diferente. Eu não sou obrigado a isso. Vou fazer não. Tô de boa. Isso é liberdade. Agora, fazer tudo, não. Fazer tudo não quer dizer que você é liberto. Talvez se tenha igual eu tenho a minha esposa. Eu não posso fazer tudo. Eu tenho meu filho, eu tenho minha clínica, eu moro no meio da sociedade, eu não posso fazer tudo. Mas eu não sou obrigado a nada. É diferente. Acho que vocês entenderam isso, né? Aula pesada, hein? Entendeu? Então, se você quer chegar num crescimento financeiro, espiritual, você tem que ter uma mente milionária, uma mente bilionária. Muitas vezes, o que diferencia fisicamente mesmo, escuta o que eu estou te falando, fisicamente, um milionário de um bilionário não é mais o padrão de vida bom. Aonde o bilionário vai, o milionário vai também. Mas aí o bilionário, para subir um nível maior, ele começa a buscar coisas exóticas, que é aonde não faz mais tanto sentido. Tipo, exemplo, você viu a minha casa? Vi a casa, os dois são praticamente iguais, moram no mesmo território, no mesmo condomínio. Mas um é bilionário, o outro é milionário. Aí você vai nas casas, o que que diferencia? A casa do bilionário talvez veio com um mármore lá onde Jesus pisou. Mas lá vale um absurdo.
Coisas exóticas, entendeu? Ah, eu trouxe as plantas lá do Egito. As minhas plantas não são daqui, é coisas exóticas. Então o cara começa a colocar coisas ou vivenciar lugares muito exóticos que aí realmente faz o cabum no padrão da valorização das coisas. Mas não é mais tanto só os acessos, porque aonde o milionário vai, muitas vezes o bilionário vai, o milionário vai junto, para vivendo com liberdade. Entende o que eu quero chegar? Então, ambas as coisas e ambos faz as coisas corrigindo de forma igual, só tirando as questões exóticas, as questões que falam, meu Deus, mas você pagou tudo isso nisso? Eu tenho aquela parada ali, aquela planta ali que fica bonita tanto igual também. Essa pedra também fica tão bonita, não precisava ter todo esse contexto, essa história toda. Você entendeu? Não, mas a minha veio de lá. E a sua? Saca? Então, muitas vezes é isso. Então, quando você chega num padrão bom, só se você quiser ir para o padrão exótico, você vai viver muito bem, cara. Então, literalmente, aí eu pergunto, como é que tá o seu plantio? Como é que tá o seu processo? O que que você está plantando? Ah, eu não estou plantando nada. Não vai colher nada. E além do plantio, ele está adequado no terreno? Você está bem posicionado? Igual eu dei o exemplo do rio. Está subindo contra o rio e está achando que está podendo? Porra, entende? Então, como está o plantio versus o empilhamento de pressão? Tem algo que é muito importante. Se eu começo a falar as coisas e tá ficando chateadinho, não tá aguentando empilhar a pressão. E se não tá aguentando eu, que quero o seu melhor para falar para você crescer, talvez te deixando no desconforto, mas pode ter certeza que a minha intenção é a melhor para você. Você não tá aguentando eu, tem vontade de bloquear eu, tem vontade de sumir de mim. Você imagina com os outros que não quer o seu melhor. Imagina com os outros que vê você como ameaça. Ah, você tá morta, filho. Você tá morto, filho. Você tá com essa mente, você tá morto. A desgraça tá em cima de você. Não tem jeito, cara. Agora, empilhamento de processo. Ganhei, consegui, foi, veio daqui, veio de lá, dificultou demais, mas foi indo e ó, vai empilhando processos. Então, fazer literalmente o plantio versus o empilhamento de pressão é o que vai te dar resultados. Aí que eu pergunto, que nível que está o seu empilhamento de pressão? Que nível que está a sua maturidade emocional? Se qualquer coisinha você já explode. Simples assim. Então, fazer algo, entendeu? Novo, que é sustentável e que internalize em você, que toque no seu coração. Sair do trabalho a hora que você quiser. Você sai a hora que você quiser. Eu já começo a ver as liberdades assim. O Fábio, meu WhatsApp. É assim, ó. Ô, Fábio, vou te falar. Vai ter aula extra mesmo? Tal dia? Tal hora? Porque se for tiver, eu já vou desmarcar meu paciente. Ao mesmo tempo, passa uns minutos, umas horas, eu outra mensagem. Ô, Fábio, tá bom? Viu? Tô te avisando, porque não vai dar para mim atender, assistir a aula, porque eu tenho paciente. Eu não tô questionando. Eu não tô questionando se dá ou não dá atender. Atendimento é urgência, não é? A gente sabe que não é, mas enfim, não tô questionando. Eu só tô falando do que você é ou não é obrigado a fazer. E queria estar na aula. É por isso. Agora, se não quer, mano, assiste a gravação depois de uma semana, duas, ela libera e você assiste. A questão é, o cara tá empilhado energeticamente. Ele quer pegar o negócio de manhãzinha mesmo, porque ele quer ver aquilo lá, explodir a cabeça, vitaminar o corpo e ó. O outro não, quer assistir comendo pipoca, dormindo de noite com o marido do lado, com a esposa do lado, e comendo pipoca, né? Ah, que legal, nossa, interessante o que ele falou. Olha que bacana. Como que você acha que vai acontecer? Se você não entender aonde você empilha energia, aonde cresce, esquece. Esquece. Entende? Então, sair do trabalho da hora que quiser, escolher quem você
quer ser e qual é o tipo de liberdade que você quer ficar e com quem você vai andar ou não, aonde você vai sentar na mesa e quem vai sentar na sua mesa. Entende? Porque o nosso cérebro, ele abre a percepção para as liberdades que tem que literalmente marcar território. Não tem jeito. Então tem sim que marcar território. Não precisa ser um território de criança, território infantil, entende? Os caras estão falando de riqueza, estão falando de governo, de bons atendimentos clínicos. O cara não tem nada, mano. E os caras tá lá, o cara nunca clinicou na vida e o cara tá lá acreditando. Por quê? Criou aquela. O cara é bom nesse processo. E você tá lá, pagando a conta. E por isso que não tem resultado. Cara, eu tô fazendo isso, isso não tá funcionando. Por quê? Comece a questionar. Ou tô fazendo isso, a coisa começou a funcionar. Por quê também? Comece a questionar. Seja um questionador construtivo. Essa é a palavra. Então, o cérebro, ele vai abrir percepções, sim, para novos ambientes, novos territórios e marcar o que é seu, mas de forma natural, de forma fluida. Se você é livre, você liberta os outros também. Anota isso, pelo amor de Deus. Se você é livre, você liberta os outros também. Pessoas não querem ser expulsas das nossas questões. Pessoas não querem estar presas em ambiente nenhum. Então, é aquela história. Sai da caixa de papelão. Ontem eu não corri numa esteira top que eu não conhecia, que aqui em Três Lagoas pelo menos não tem. A Matrix, Brabona lá. Cheguei lá naquela academia, mano, tinha umas 20 esteiras daquela assim, ó. Uma fileira e outra voltando ainda. Eu falei, caralho, que negócio louco. Deixa eu ver qual que é aqui. Corri 45 minutos sem parar. Isso que eu fiz uma caminhada forte no outro dia, meu joelho ficou sensível, ali não doeu nada. Eu falei pra Cássia, Cássia, que esteira top, por isso que esse negócio é caríssimo mesmo, sei lá, uns 30 mil uma porra daquela. E olha o tanto de esteira que tinha ali, e tinha uma etiqueta na esteira assim, ó, usar somente 30 minutos. E eu fiquei 45. Não tinha ninguém lá. Era domingo de manhã, cheguei o bambu, fui entrar, olha só que legal ontem. Fui naquela academia, porque é a única que estava aberta. Comecei a olhar o Google. Cara, vou ter que fazer uma academia forte aqui, porque eu já comi muito churrasco aqui e lascou esse final de semana. E foi casamento do meu sogro, aí teve uma confraternização de família, coisa simples, mas muito gostoso estar com eles. E aí, mano, eu falei assim: quer saber de uma coisa? Vou ter que queimar esse negócio. Comecei a dar um Google, achei só a Smart Fit. Falei, essa mesmo. Domingo aberta de manhã. A única que estava aberta, em Dourados. E Dourados é uma cidade de quase 500 mil habitantes. Uma baita cidade, Mato Grosso do Sul. Fui lá. Cheguei lá, ninguém, né? Tava indo de jejum. Já me deu um mal-estar. Eu falei, caralho, bicho, mal de jejum não vou conseguir treinar, não. Já parei o Google, padaria. Já tinha 1 quilômetro pro outro lado. Rota, né? Eu não conheço Dourados. Parei numa padaria legal. Tem omelete? Não, hoje não tá fazendo, que é domingo. O que você tá fazendo aí? Faz pão com ovo, faz pão com 2 ovos. Bati um pão com ovo, deu uma energizada. Tomei uma água com gás, com limão, hein? Cheguei na academia, topzera aquela franquia, né? Fiquei olhando ninguém na recepção. Fui bem vestidinho, fiquei ali olhando. Ô, quem tá aqui, né? Do nada chegou um cara. Ô, cara, beleza? Eu sou o dono aqui. Ô, velho, peço desculpa pra você, domingão. Minha atendente aqui não pôde vir, teve um problema. Deu uma olhada pra mim, o que que você vai fazer? Eu quero fazer uma diária. Aí ele falou, cara, faz tempo que você tá esperando? Fala, 5 minutos. Ele falou, ó, abriu a gaiolinha e falou assim, ó, vai treinar. Chega o bambu ali, ó. Aqui é os exercícios, lá em cima é o cardio, tal, os banheiros, tudo lá em cima, o armário, aqui embaixo é assim. Chega o bambu, qualquer coisa aperta o botãozinho aí que eu vou até você. Falei, beleza. Entrei sem pagar. Treinei com força, 50 minutos de musculação, 45 minutos de corrida lá em cima, desci derretendo. E aí, cara, gostou? Aí o cara falou pra mim, eu falei, porra, gostei pra caramba, da hora essa academia. Eu conheci já uma Smart Fit em Natal, na época eu tava dando aula lá, eu fui uma vez.
Aí eu falei, cara, conheço uma de Natal, a sua tá bem mais top. Pô, o pessoal que viaja fala, mas o pessoal de Dourados não dá tanto valor. Cara, a academia do cara dá 1.000 a 0 naquela de Natal. Ah, mas eu falei, porque os caras não têm referência. Os caras se entregam muito aqui, os caras nem sabem o que é o bom, porque não tem referência. Ele falou, pois é, irmão. Pô, como você vai pagar? Eu falei, "Eu vou pagar no Pix mesmo, ele já me deu o QR Code. Pá, paguei, foi embora. Agora, será? Se eu não tivesse com uma boa aparência, ele ia deixar eu entrar sem pagar? Pensa você. Mas não tem nada a ver. Pensa você. Beleza? Fica historinha para você pensar. Então, se você realmente é livre, você liberta as outras pessoas. Tá entendendo? E sobre inveja, que acontece, né? É quem você é de forma pobre. Se você sente inveja numa determinada situação, é porque você é muito pobre naquilo. Ah, eu sou aquela mulher, me incomoda, ela é muito bonita, porque você é muito pobre na beleza e não está fazendo nada para melhorar. Ai, aquele cara me incomoda quando ele chega aquele carro. Você é muito pobre em veículos, por isso que você está invejando. Ah, ele chega falando, se posicionando, se achando. É porque você não é ninguém. Então você não tem posicionamento, você não é nada, então você é escasso, é pobre pra cacete nisso. Porque a inveja é pobreza declarada. Então, se você está sentindo inveja, é porque você está pobre naquele setor. E se for aí muitas vezes um setor emocional começa a conectar com o outro setor. Porque pessoas bem resolvidas não estão nem aí um para outros. Tá preocupadíssimo cuidando da vida dela. Pode até dar um deboche, dar uma zoadinha, mas não vai ficar ali. Entende? Então, se você está sentindo isso, sugiro a você crescer. Então pensa sempre assim, todos os dias e até segunda-feira, e para os escassos, ai, pelo amor de Deus, segunda-feira, final de semana acabou. Todo dia é um grande dia para você desfrutar. Todo dia é um grande dia para você desfrutar. E segunda-feira é o começo da semana para você começar com tudo. Por isso que eu falei, vamos fazer esse planejamento na segunda de manhã, porque você já vai entrar nesse gás e ó. Então, todos os dias é um dia para você desfrutar e você deve celebrar os micro resultados. Micro resultados. Entende? Então, quem você quer ser? Então, o que você tem que fazer para ser? E muitas vezes o invejoso, ele quer construir uma narrativa em outro grupo de pessoas para diminuir aquela pessoa, para ele poder se sentir melhor. Mas sabe qual que é o problema? Vamos, por exemplo, que a pessoa tem inveja de mim, do jeito que eu faço as coisas. É só eu que faço as coisas desse jeito? Se o outro começar a fazer, vai incomodar também. Então ela vai querer diminuir todos. E aí não se sustenta. Sacou? Sacou? Então, quando você, quando a pessoa está indigesta a você, você está expondo ele. Você está expondo a pobreza dele. Você está esfregando na cara que ele é o incapaz. Por isso que ele se sente assim. E é por isso que ele não gosta, só que ele não entende esse processo. Então, a inveja é quando o outro, a pessoa que está fluindo na vida dela, está externalizando e espelhando para o invejoso que ele é pobre naquilo, decadente naquilo. Entende? Então é como se fosse um pedido de não exposição. Pelo amor de Deus, não me expõe mais. Vou queimar esse cara para esse cara acabar, não tá mais no meu meio e assim eu me sinto melhor. Ô, derrota. E tem gente assim, hein? Por isso que eu falo sempre nos grupos de RCI, nem todo mundo é meu fã ali. Muita gente entra animadinho,
mas não aguenta a pancada, não aguenta o processo. E eu não tô nem aí, entendeu? Então, pedido de não exposição, vamos queimar essa pessoa, porque ele está me expondo demais. Só que ele não fala, né? Então, vai criar narrativas para outras pessoas também queimar e ele se sentir melhor. Pois a pessoa, muitas vezes, ela se sente igual ou até melhor que você, mas ela só se sente no mundo ideal. E quando coloca os fatos no mundo real, massacra, machuca. Ah, para, vou tratar lá com o Soler. Não precisa gastar o preço dele, não. Eu sou igual ou até melhor. Aí chega outro invejosinho. Nossa, o fulano é muito melhor, pá. Já passou ele, ó. Aí cadê os dados? Mostra os dados, mostra os fatos, mostra o que você faz. Cadê os resultados? Vamos analisar. Ah, não. Pegou? Entendeu? Não vai ser mais invejoso, não? Se estiver sendo, já sacou, né? Então, faça uma pergunta para você mesmo. Pergunte para você mesmo o que que eu preciso adquirir e o que que eu preciso abdicar, largar, deixar para construir a minha liberdade. Entende? Então, entende que o estado de não dar conta de se libertar é um processo construtivo, não é para ficar chateado, é para ficar vitaminado. Essas aulas é para fazer você entender o processo e falar, cara, realmente, olha só, vou melhorar isso, isso, isso. Isso aqui eu tenho que resolver e vou tocar marcha nisso. Então, liberdade vai tomar. A gente coloca que liberdade ela é tomada aos poucos, através de micro resultados. Micro resultados. Então, escreva essa palavra. Liberdade ela é tomada, ela não é ganhada. Você toma a liberdade aos poucos, através de micro resultados. Então, hoje eu aprendi isso, amanhã eu aprendi aquilo, amanhã eu deixei de aprender aquilo, hoje eu estou fazendo isso com dificuldade, hoje está sendo mais fácil, e aos poucos, através dos micro resultados, você explode. Sabe o que o meu sócio fala? Vamos gravar mais aula disso? Não, senhora, pelo amor de Deus, tem muita aula, cara. Por quê? Micro resultados. Eu tenho mais de 10 mil aulas na plataforma. E ele quer baixar essas 10 mil aulas, um a um, e subir ela um a um, porque eu gravei, eu estudei, eu editei e eu subi uma a uma as 10 mil aulas. Micro resultados. Começou com a aula 01, com a aula 02, com a aula 03, depois com a aula 10 milhão, 10 mil, 10.200, 10.300. Foi assim. Micro resultados. Simples assim. Ah, ele se acha. Eu vou te falar uma coisa quando as pessoas começarem a falar que você se acha. Você não se acha. Você é ou você não é. Se achar é quem não é. Tudo que eu falo, tudo que eu externalizo é o que eu vivo. Então não é eu achar. Eu sou. E teve já pessoa de falar, as pessoas falam que eu me acho. A diferença de que dela, ela acha e eu faço, eu sou. Eu não me acho. Tudo que eu estou externalizando aqui não tem fake news. Eu vivo isso. Quem está perto de mim sabe o que eu estou falando. Eu sou. Se achar é quem não é. Nossa, nego pega pilha, hein? Você não tem noção. Então, liberdade é tomada aos poucos porque você não aceita viver como um escravo. Sacou? Simples assim. Então, foi pela liberdade que Cristo passou por que passou. Jesus Cristo passou por que passou para ter liberdade. E você está passando pelo quê? Saca? Ai, minha unha enroscou, meu marido e minha esposa zangou, meu filhinho, minha filhinha fez isso, os fisioterapeutas falaram aquilo, as pessoas não reconhecem eu como profissional. Mas também tá fazendo só coisa de bundão, você quer o quê? Vai ser o quê? Vai reconhecer o quê para você? Começa a fazer coisa de guerreiro para você ver.
Começa a se posicionar do jeito que a gente ensina pra você ver que isso não vai mudar. Para, rapaz. Sabe quantos mil gente eu já mudei? Então, tem gente que vai te odiar somente pela sua liberdade. Então, anotem isso. Muitas pessoas vão me odiar pelo simples fato da liberdade que eu tenho. Sacou? Sacou? Então, pedir algo, você peça algo para o universo, e eu vou até pedir para você, prosperem, se conectem, desenvolva, cresça. Antigamente eu cansava de falar assim, olha só, o meu sucesso é o seu sucesso. Se você tiver sucesso, eu tenho sucesso. Por isso que eu ensino tanto para você. Eu vou externalizar o seu sucesso vai ser bom para você e vai ser bom para mim, é bom para nós, porque é vencer, vencer. Pessoas que têm um pouquinho de cabeça pensavam assim, porra, top, tô com Soler. Os imbecis, e são muitos, é a maioria, 97%, tá? Sabe o que eles falam? Para, ele precisa da gente. Ele precisa da gente para crescer. Dava uma camiseta da hora pro cara. Você acha que eu vou usar a camiseta fazer propaganda dele? Ô, Jesus. Chegava pro cara e falava: marca eu no Instagram, porque a gente é visto no meu e visto no seu, né? Ah, ele só quer crescer em cima de você. As pessoas só olhavam unilateral. Quem que cresceu e quem que ficou, né? Bem-vindo à minha história. Se juntar todas as escolas de osteopatia, porque eu sou escola, eu não sou pessoa física, Instituto Fábio Soler. O nome do meu, o nome do meu Instagram não converge tão bem como se tivesse escrito só Fábio Soler. Não sei se você sabe isso, que as pessoas se conectam com pessoas, não com empresa. E aí vê o tamanho da minha empresa e outras escolas de empresa. Pega todas as escolas, não dá o meu Instagram. É que eu tô meio desengajado dele, não tô criando muito conteúdo agora. Tô resolvendo outras coisas, mas já vamos voltar com isso. Então, entendo o processo. Conteúdo gratuito, né? Porque pago tá rodando. Então, entenda o processo. Agora, se você chegar para perguntar para esses outros caras, essas outras escolas, e vir falar por que que eu tô grande assim, eles vão criar uma narrativa desconstrutiva, chamar o de blogueirinho, chamar o de qualquer coisa, como que o brasileiro gosta de bosta, e vai falar um monte, entendeu? Mas os resultados estão ali. Um cara sozinho passou o trator em todo mundo, sozinho assim, eu e o Jader, passamos o trator em todo mundo que tem empresas e mais de 100, 200 colaboradores. Ruim, né? É muito ruim isso. E aí vem falar que eu me acho? Eu sou, tio. E a mesma coisa vocês. Vocês estão entendendo os códigos aí. Então, para você crescer, para você desenvolver, você precisa literalmente se conectar com o processo, fazer sentido para você, pois você já entendeu que a gente se conecta com a fonte, como foi a aula passada, que a gente externaliza, que a gente mentaliza, bota em prática e segue com as consequências que primeiro são doloridas e depois são fluídas e a liberdade é inegociável, e aí isso vai fazer você não ficar mais amarrado com ninguém, pois você vai construindo o processo constantemente, pois você entende que empilhar pressão é o que faz você plantar e ter mais e mais e mais resultados. Então, e entenda que toda vez que você sentir alguma inveja, é que as pessoas estão fazendo uma exposição indireta à sua fraqueza, e se você sente isso, você vai organizar esse processo, porque você não vai ser mais fraco nisso e vai pagar a conta sobre isso. Então, você sempre vai fazer uma pergunta para você mesmo: como construir a liberdade, quais são as etapas e qualquer coisa, assista essa aula mais vezes. E entende que a sua liberdade vai ser tomada aos poucos, com muita guerrilha, com muita inveja, com muitas narrativas e com o tempo, as pessoas vão aceitando o processo que você passou. Então, a gente vai ter que literalmente, as pessoas vão odiar simplesmente você
por você ser liberta a algo que incomoda demais ela. Então, entende que hoje a gente vive um processo que seria o conteúdo da próxima chave, mas eu nem vou começar ela, porque senão não vai dar tempo. Que a próxima chave é de humanologia. Então, entender os processos humanos, e as pessoas têm muita confusão com isso, pois a humanologia, os processos humanos estão relacionados a muitas distorções e a gente acaba não se posicionando e por esse processo, muitas vezes não tão bem configurado na nossa cabeça, você acaba sendo bonzinho demais. E a gente já falou isso em outras aulas, em outras formações, eu vou falar aqui, que o bonzinho é o bobo, é o bonzinho é o que faz só o gosto dos outros e deixa a sua performance de lado. O bonzinho, ele faz o bom para os outros e deixa de crescer por você, porque se você crescer por você, você vai incomodar os outros. Então, bonzinhos não vencem. Você tem que ser bom. Bom é ser justo e saber o primeiro você e depois os outros. Vou dar só para finalizar. Quando eu trabalhei em algumas escolas aí, os meus cursos online, eu soltava só curso de baixo quartil para não bater de frente com as bonitinhas das escolas. E mesmo assim bateu, porque mesmo os cursos de baixa, que eu soltava um conteúdo mais simplista e etc., começou a incomodar. Então eu deixava de fazer o meu melhor por causa dos outros. Pesado isso, né? Então eu era bonzinho demais. Tinha reunião com o coordenador de escola falando, Fábio, maneira na aula. Não precisa dar esse show. Maneira, só dá o conteúdozinho e vai embora. Por quê? Para me colocar eu no mesmo nível dos professores deles. Nitidamente isso. Se eu tô lá em cima, baixa a energia para. Então, aí eu sendo bonzinho, até me cobrava. Ah, realmente, eu tenho a necessidade de mostrar que eu sou bom para os outros. Não precisa disso, só seguir a materiazinha, beabazinho lá. Então, entende? Isso é ser bonzinho. Você deixar de ser você para agradar os outros. Derrota total. Você tem que dar empilhamento de energia e fazer o papum. Fazer o papum. Papum, papum, toma, toma, toma. Recebeu, toma, recebeu, toma, recebeu, toma. Recebeu, toma, 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 toma. Papum, papum, papum. Não é doideira. Saca isso? Isso faz toda a diferença. Então eu sugiro que você assista essa aula mais vezes quando estiver na plataforma, assiste as outras se for o caso, ou se você estiver assistindo e anotando as minhas aulas de inteligência emocional, como eu já falei, eu estou para o quarto ano disso aqui, é conteúdo lá do primeiro ano, quando comecei a assistir otimizado aqui, é, e e eu tô no processo e eu não assisto a aula duas vezes, porque o meu tempo é valioso. Então eu assisto anotando, 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 e dali depois eu só toco marcha, beleza? Então é isso. Dá valor no seu tempo. Parando a gravação e vamos tirar dúvidas do ao vivo. Valeu!